Quero convidar a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia. No primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Livro do Gênesis, nós vamos ler o capítulo 5, versos 1 a 32. Gênesis, capítulo 5, versos 1 ao 32. Ou seja, vamos ler todo o capítulo. Só lembrando para aqueles que nos acompanham que nós utilizamos a versão padrão de praxe da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a Almeida Revista e Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos. Nesta terra que o Senhor Deus amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé.
Vamos orar ao nosso Deus e vamos pedir a Ele que nos abra a porta à palavra, que fale o nosso coração, que de fato nós possamos aprender à luz da palavra do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este bendito privilégio de estar aqui reunido com os meus irmãos, de podermos abrir a Tua palavra, meditar na Tua palavra, cantar louvores ao Teu nome, consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas, Senhor, eu reconheço diante de Ti a minha insignificância para ministrar a Tua palavra. Por isso, meu Pai, eu clamo ao Senhor que o Teu Espírito Santo, que inspirou esse texto, possa agora estar trazendo luz ao meu coração, ao coração da Tua igreja, discernimento espiritual, fidelidade ao propósito, ao sentido desse texto e a aplicação necessária para a nossa vida. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Por favor, mantenha aí a sua Bíblia aberta, para que a gente possa junto considerar o texto sagrado. O tema da mensagem é o obituário da família de Adão. Eu relutei um pouco em colocar esse tema, mas por questão de internet e de gravação, resolvi manter o obituário da família de Adão. Quando eu era criança, eu ia dizer pequeno, mas pequeno ainda sou, mas quando eu era criança, uma coisa me marcou muito. Nós morávamos em um bairro lá em Currais Novos, aqui tem muita gente de Currais Novos, chamado o bairro da Capela, né? Lá, Santa Maria Gorete, e nós morávamos próximo à capela. Na verdade, da casa dos meus avós, nós víamos a capela de longe, no alto. E uma coisa marcou a minha infância e com certeza marca até hoje os moradores ali daquele bairro. Era a nota fúnebre quando um dos moradores do bairro falecia. Quando a capela começava a tocar uma música fúnebre no alto-falante, nós já sabíamos que alguém querido, alguém conhecido, um vizinho, um amigo, faleceu. Tocava-se a música, aquela música tomava conta do bairro, aquela música fúnebre no alto-falante da capela, e daqui a pouco a voz da responsável pela capela dizia nota de falecimento. Faleceu a hora tal, fulano de tal, e o sepultamento vai ser em local tal, na hora tal. Cidade interior, todo mundo se conhece, todo mundo fica logo triste, alguns até boquiaberto, em ver ou ouvir aquela notícia. E eu vivi minha infância ouvindo isso, constantemente, semanalmente, até o dia que aquele alto-falante também tocou, e era para falar da nossa família, da nossa casa. É claro que a nota, ela soa completamente diferente. Não é algo mais distante, é algo próximo. Não é algo que simplesmente lhe entristece, é algo que dói até as entranhas do seu ser, porque você está perdendo um ente querido. Pois bem, um obituário é a lista dos que faleceram. É a lista que contém a nota de falecimento daqueles que faleceram. Geralmente se publica no jornal ou em algum órgão para que seja divulgado. E o texto que lemos, nós podemos aplicar muito bem como sendo o obituário da família de Adão.
Porque eu não sei se você notou, mas não só temos a lista dos que faleceram aqui na família de Adão. É claro que está mostrando aqui um lado da família de Adão, não é toda a família, porque o outro lado foi no capítulo 4, e a gente vai ver por quê. Mas um ramo da família de Adão tem aqui o registro do seu obituário, a nota fúnebre. E eu não sei se quando você lê esse capítulo, mas eu, pelo menos, quando leio esse capítulo, eu fico um pouco incomodado com essa expressão, e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. A gente não gosta de nota fúnebre. A gente não gosta de música fúnebre. A gente não gosta dessa expressão, e morreu. Porém, como alguém já disse, se tem uma coisa que Deus nunca censurou do homem, Deus nunca escondeu do ser humano, é a realidade da morte. Você pode até não gostar de ouvir. Você pode até ter medo. Você pode até ficar apavorado. Você pode até duvidar. Mas, se tem uma coisa que Deus nunca censurou de nós, que Deus nunca escondeu, é que um dia todos nós vamos morrer. Alguém já disse que só tem duas certezas no mundo. Primeira certeza é que sempre vamos pagar impostos. Essa é a primeira certeza. Sempre haverá pagamento de impostos. E com o governo que está aí, só a misericórdia. Está querendo taxar até o sol. Segunda certeza, que vamos morrer. É claro que isso numa dimensão bem existencialista, bem humana. Nós temos outras certezas, principalmente nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra de Deus. Mas eu estou falando aqui numa visão pessimista, existencialista. Impostos e a morte. E o texto chama a atenção exatamente para isso. Para essa realidade. Mas antes de entrarmos no texto em si, eu preciso fazer algumas observações para a gente poder entender esse texto. A primeira é que, eu não sei você, mas quando você está fazendo a sua leitura devocional da Bíblia, ou anual, pelo menos subentende que o crente faz. O que você faz quando chega nas genealogias como essa aqui? Talvez você seja mais crente do que eu, você não tenha a tentação de pular, né? Mas a gente está lendo a Bíblia, a gente começa a ler o livro do Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, aí chega no 4, na metade já começa a complicar, porque vem a genealogia de Caim. Chega no 5, outra genealogia. E o livro do Gênesis está cheio de genealogia, e quando você olha o Antigo Testamento como um todo, tem muita genealogia, e quando chega lá no livro das Crônicas, piorou. Fulano gerou Cicrano, Beltrano gerou, e vai. E quando você está no plano de leitura, a tendência é você dizer assim, vou pular. Isso aqui não faz sentido, essa lista de nomes. Por que eu vou ler essa lista de nomes? Qual a importância dessa lista de nomes? Aí você vai para o Novo Testamento, e quando abre o Novo Testamento, Mateus, que está escrevendo para judeus, já abre com uma genealogia. E a coisa mais difícil do mundo é você ouvir um sermão nas genealogias. É fácil pregar sobre o cego de Jericó, é fácil pregar sobre Zaqueu, é fácil pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, mas é difícil você ouvir um sermão nas genealogias. Por quê? Por algumas questões. Primeiro, porque nós achamos que de fato elas não nos diz respeito, não faz sentido. Apenas uma lista de nomes do passado, que viveram há muitos e muitos anos, que não são famosos, que eu não conheço,
nem tem interesse de conhecer, a menos quando está procurando nome para o menino, e alguns vão para genealogias ou para os nomes da Bíblia e cometem erros assim, terríveis. Mas a gente diz assim, não faz sentido. Segundo erro, é que muitas pessoas olham para a genealogia e acham que as genealogias estão na Bíblia para nos dar a datação da terra, da criação ou do homem. Então, existem aqueles que vão ler a genealogia e dizem, não, a genealogia tem importância sim, porque através dela nós podemos chegar à idade da terra, nós podemos chegar à idade do homem, à criação do homem, e aí começam a fazer somas e mais somas, e começam a fazer afirmações que são inverídicas. Porque o propósito da genealogia não é simplesmente nos mostrar centenas ou milhares de nomes. Os propósitos da genealogia na Bíblia não é nos dar base de cálculo para a criação da terra, até porque se nós formos fazer isso, nós vamos cometer um erro grave, porque você vai ver que as genealogias têm lacunas, brechas, tem buracos nas genealogias. Você vai ver que a expressão gerou, ela pode significar filho, geração mesmo, fulano gerou Beltrano, e veja que uma interessante a genealogia, não diz que foi a mulher que gerou, foi o homem. Pode significar filho de carne e sangue, mas essa expressão também na genealogia pode falar de parentes, de cabeças do clã, de gente que está ligada a outra naquela comunidade. Fora os pulos que as genealogias dão em alguns nomes. Então, cuidado, não despreze a genealogia, mas também não vá para a genealogia com essa ideia matemática de que você vai somar a partir dos dados e da sequência dos nomes, e você vai ter a idade da terra, você vai ter a idade do homem. Completamente errado. As genealogias, elas têm um propósito mais profundo, mais teológico. Você olha, por exemplo, a genealogia de Mateus, e você vai ver que Mateus divide em 3 fases as genealogias, que tem a ver com o nome de Davi, e que tem a ver com o número 14, e que tem a ver com o número 7. É só você olhar como é que está arrumada lá a genealogia. A ideia é teológica. Esses nomes não estão aqui por acaso. Esses nomes não estão aqui por uma questão matemática. Esses nomes não estão aqui por uma questão de que eles deveriam ficar nos anais da história por causa de feitos pessoais. Esses nomes estão aqui porque eles fazem parte dessa macro-história que é chamada a história da redenção, a história do povo de Deus, a história de Deus e do seu povo. Meus irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente não pode ler a Bíblia como se estivesse lendo um livro qualquer. Você não está lendo aqui, por exemplo, o livro de Flávio Josefo, História dos Hebreus. Você não está lendo aqui uma revista. Você não está lendo aqui um livro de história geral, um conto. Você está lendo um livro que sim, narra histórias verídicas, são fatos que estão sendo narrados aqui, mas que ao mesmo tempo tem um sentido teológico, um propósito teológico por trás. Quando a gente lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós temos uma única história sendo construída a partir dos fatos históricos que apontam para 4 pontos principais, que quem está frequentando as aulas da quarta-feira de teologia já sabe muito bem. Quando a gente lê a Bíblia, nós temos que nos lembrar que a Bíblia fala sobre 4 pontos principais: a história do povo de Deus,
a história de Deus e do seu povo, da redenção, ela gira em 4 pontos principais: criação, queda, redenção, consumação. Toda a Bíblia está descrevendo esses 4 pontos principais. Ela fala da criação, o que aconteceu na criação, o propósito de Deus na criação. Ela fala da queda, que apesar de Deus ter criado todas as coisas, houve uma queda, houve uma tragédia, houve algo terrível nessa criação. Ela fala exatamente de um plano de redenção, ou seja, Deus que criou todas as coisas e criou o homem, ele não foi pego de surpresa com a queda do homem. Houve a queda, houve a tragédia, mas Deus tinha um plano de redenção. E aí a Bíblia vai descrever esse plano de redenção. E depois a Bíblia vai mostrar que tudo isso aponta para uma consumação final, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Aquilo que Deus planejou lá no início e que executou no Jardim do Éden, vai se cumprir lá no final, no livro de Apocalipse, quando a árvore da vida aparece mais uma vez e quando o Éden, o jardim dos prazeres, da delícia, será restaurado. Ou seja, a criação, a queda, a redenção e a consumação. Então, quando você lê a Bíblia, meu irmão, por favor, lembre-se desses 4 pilares. Você pode estar lendo qualquer história da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Você pode estar lendo os livros históricos, os livros poéticos. Lembre-se que eles passam por esses 4 pontos teológicos. E existe aquilo que Gerhard von Groningen chama de um fio dourado, um cordão de ouro, que perpassa toda a revelação divina nesses 4 pontos, e que ele vai resumir dizendo assim: o reino, o pacto, o mediador. Nessa macro história da criação, da queda, da redenção e da consumação, nós vemos o reino, o pacto e o mediador. No Antigo Testamento, em cada livro, você vê o reino, o pacto, o mediador. No Novo Testamento, o reino, o pacto e o mediador. Mas o que é que isso tem a ver com o nosso texto? Se você não entender isso aqui que eu estou colocando como pano de fundo histórico, teológico, você não vai entender o Gênesis, você não vai entender o capítulo 5, você não vai entender as genealogias. Você vai achar que isso está aqui por mera circunstância, por mera curiosidade. Você não vai entender quando você lê a Bíblia. E é por isso que muitos de nós começamos a ler a Bíblia, paramos, não prosseguimos, porque se torna chata. É uma leitura sem sentido, é uma leitura sem objetivo, é uma leitura que, no máximo, terá apelos morais, éticos, que é o que a gente vê nos púlpitos das igrejas, é o que a gente vê nas salinhas de escola dominical. É se pegando a história de Davi, e Davi, o rei, o guerreiro, matou o gigante, fez isso, fez aquilo. Davi, o menino sai da igreja encantado com Davi: eu quero ser Davi. É claro que a gente dá uma escondidazinha: Davi adúltero, Davi assassino, Davi um miserável, mentiroso, Davi que estava não cumprindo o seu dever. A gente dá uma escondidazinha, a gente mostra o Davi legal. Aí o pior é quando os pastores vão pregar sobre Davi enfrentando Golias, Davi não sei o quê. Aí, meu irmão, você tem que enfrentar o seu gigante, o gigante financeiro, o gigante do sono, não sei o quê. E o pastor dá um show e o povo sai da igreja. Que pregação maravilhosa. A pergunta é: a história de Davi está na Bíblia para falar sobre ele ou para falar sobre Deus? A história de Abraão está para falar sobre ele ou sobre Deus?
A história de José, de Moisés, dos patriarcas, está aqui para a gente se espelhar neles ou em Deus? É a história desses homens ou é a história de Deus e do seu povo? E aqui, meus irmãos, é o que eu chamo a atenção para vocês. Porque não é simplesmente subir no púlpito, abrir um texto e pregar o texto e tirar lições do texto, e aí o povo sai encantado, mas você pode estar dando um sentido completamente diferente do texto. Davi não é exemplo para mim não, meu irmão. Davi era adúltero, irresponsável. Davi fez tudo que não presta. Agora a história de Davi se torna um exemplo para mim, sabe quando? Quando eu vejo que apesar do miserável que Davi era, Deus teve misericórdia da vida dele, Deus o escolheu, Deus fez dele o homem segundo o seu coração, Deus tirou ele de por detrás das ovelhas malhadas e pintadas, colocou no trono, ele não merecia, Deus sabia que ele ia cair, Deus sabia de tudo, mas Deus tinha um plano com essa história, mostrar a sua soberania. Então, quando nós lemos o Gênesis vai tomar outro sentido quando você lê ele dentro dessa visão macro: criação, queda, redenção, consumação. O reino, o pacto, o mediador. Aí, quando eu leio o Gênesis, eu começo a pensar: onde é que está aqui falando sobre a criação? O que esse texto fala sobre a queda? O que esse texto fala sobre o plano redentor de Deus? Esse plano de salvação? O que esse texto fala sobre o mediador? O Cristo? O reino de Davi é um reino imperfeito que aponta para um reino perfeito. A figura de Davi é um rei imperfeito que aponta para um rei perfeito. Adão é um homem imperfeito que aponta para o segundo Adão, que é perfeito. Então eu não me encanto com Adão, eu me encanto com o segundo Adão, com o Senhor Jesus Cristo, que veio para mostrar que o primeiro Adão não prestava mesmo. Mas ele é o perfeito Adão, o homem perfeito. O texto que lemos encontra-se no livro do Gênesis. E Gênesis, como a própria palavra diz, significa começo, princípio. É o princípio, o começo, o início de todas as coisas. Gênesis é o livro base, ou basilar, alicerce para toda a Bíblia. Meu irmão, se você não crê no Gênesis, se você não crê principalmente nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, como sendo literais, primeiro, eu não considero você um cristão. Segundo, você vai ter sérios problemas em acreditar no restante da Bíblia. Se você olha para Gênesis 1, 2 e 3, e você acha que é mitológico, e você acha que é simplesmente uma história, um conto, que não é algo real, você vai ter problema com o restante da Bíblia, porque Gênesis 1, 2 e 3, principalmente, e todo o livro, é base para tudo que vem em seguida. Porque Gênesis vai falar da criação do universo, da criação do homem, da mulher, da origem da família. Gênesis vai tratar sobre os começos, os princípios de todas as coisas. E Gênesis já vai deixar claro para nós esse plano redentor de Deus. E já vai apontar para o Messias que virá. Então nós não olhamos para Gênesis como um livro qualquer. Nós olhamos para Gênesis como um livro inspirado, infalível, inerrante, suficiente, palavra de Deus. E nós cremos que o que está aqui é verdade. É claro, tem estilo poético,
capítulo 1 de Gênesis, capítulo 2, é um texto verídico, mas escrito de forma poética. É claro, existem dificuldades de interpretação, existem polêmicas que estão em volta, inclusive no texto que nós lemos aqui, eu vou falar. Mas aprenda uma coisa: nunca o problema está no texto, o problema não está na Bíblia, o problema sempre está do lado de cá, está em nós, na nossa capacidade finita, na nossa falta de compreensão, na escassez de informações ou de materiais que nós temos. O problema sempre está em nós, nunca na Bíblia, nunca em Deus. Tem até um livro muito antigo que dizia assim: e a Bíblia tinha razão, porque muitos céticos, estudiosos olham para a Bíblia e dizem: a Bíblia tem esse erro, tem isso aqui, fala isso. E o pesquisador foi lá para mostrar que a Bíblia era errada, ele foi pesquisar, e no final ele se converteu e descobriu que a Bíblia tinha razão em tudo aquilo que ela vai constatando. E cada vez que a ciência, a verdadeira ciência, se aprofunda, ela concorda com as Escrituras. Então, Gênesis é o livro dos começos, foi escrito por Moisés para trazer um fundamento teológico, espiritual, para aquele povo que tinha saído do Egito, para aquele povo que durante 400 anos aprendeu toda a cultura, toda a ciência, toda a cosmovisão pagã egípcia. E era preciso que agora, trazendo aquele povo para a terra prometida, se mudasse a mentalidade, a cosmovisão daquele povo que haviam aprendido lá no Egito tudo errado. E Deus vai usar Moisés para doutrinar esse povo, para ensinar esse povo e para escrever, para deixar registrado o livro do Gênesis, o Pentateuco como um todo. Quando você olha para o livro do Gênesis, você vê que ele está dividido em duas partes principais. É claro que ele não tem como objetivo detalhar tudo no universo. Não. Em 11 capítulos você tem a história primeva ou primitiva do homem. E você vai ver, nesses 11 primeiros capítulos, Moisés descrevendo a criação desse universo, a criação do homem, a origem da família e tantos temas. Mas quando chega a partir do capítulo 12 até o final, os 50, ele faz um corte, e nesse corte ele vai falar sobre a história dos patriarcas e a origem do povo de Israel. Ou seja, Gênesis não tem o objetivo de nos fazer saber o que tem dentro da Lua, outros planetas. Não tem esse objetivo. Ele tem um objetivo teológico. Ele mostrou alguns insights da criação e ele fez o corte e agora vai traçar essa história do povo de Deus, do povo de Israel, esse protótipo, esse plano piloto do povo de Deus, e vai apontar para a igreja. Então, quando você lê o Gênesis, lembre-se disso. Capítulo 1 a 11, essa história mais geral, e capítulo 12 a 50, a história do surgimento do povo de Deus a partir dos patriarcas. Mas vamos aqui para o texto que nós lemos. Quando a gente olha para esse texto, a gente fica curioso. Curioso porque é uma genealogia. O próprio texto diz assim: este é o livro da genealogia de Adão. Então é claro que Moisés está citando aqui um registro, um livro da genealogia de Adão. É interessante, como eu disse, que em vários momentos do livro do Gênesis da Bíblia, você tem essa expressão aqui, toledetes, que é o registro dos antepassados, a árvore genealógica dos antepassados. Mas a questão é, por que ele está fazendo isso aqui? E o que esse livro da genealogia de Adão, que eu estou batizando aqui por causa da expressão e morreu, e até por uma questão de impacto, eu estou batizando como o obituário da família de Adão. Por quê? E o que isso aqui nos ensina?
Vamos lembrar aqui a nossa leitura do Gênesis. Capítulo 1 e 2, Deus cria todas as coisas, cria o homem, a mulher, e aí você vê que o homem e a mulher têm filhos, e você tem a queda, e após a queda, você vê o primeiro assassinato. Você vê o efeito da queda. A queda de Adão e Eva, ou melhor, a queda de Adão, já que ele é o representante, afetou o homem em todos os setores da sua vida, em todos os níveis da sua vida. Afetou o homem em sua relação com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a natureza. O homem perde aquela harmonia que existia entre ele e Deus, entre ele e a natureza, entre ele e o seu próprio coração e o seu próximo. A queda afetou. E aí, já nesse início, você tem num culto, por causa de um culto, de uma celebração, de uma oferta, você tem o primeiro assassinato. Quando dois irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, no início de todas as coisas, vão apresentar uma oferta ao Senhor, e é claro que Adão transmitiu para eles como deveria ser feita a oferta, a importância da oferta, a quem deveria ser feita a oferta. Você ainda não tinha registro, você não tinha a Bíblia, mas você tinha Adão falando e transmitindo para eles. E aí diz que um era lavrador e foi apresentado os frutos da terra ao Senhor. O outro, Abel, pastor de ovelhas, e foi apresentar também das primícias, o melhor do seu rebanho para o Senhor. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, e não se agradou de Caim e da sua oferta. É um texto interessante, porque mostra primeiro que Deus aceitou o ofertante, para depois aceitar a oferta. Mostra também que o ofertante ofertou das primícias, do melhor, e isso leva-nos a imaginar, pode ser que não tenhamos razão, mas leva-nos a imaginar que Caim não apresentou os melhores frutos. Que Caim pegou lá qualquer coisa e levou à presença do Senhor. Caim não foi com o coração inteiro, ele não se apresentou na oferta. E deixa eu abrir um parênteses aqui, meu querido irmão. Meu irmão, não traga migalha para a casa do Senhor. É triste como nós somos complicados nesse sentido, meu irmão. Não traga migalha. Vocês lembram da história das 3 notas que eu já contei? A nota de 100, a de 50 e a de 2. A de 100 anda nos melhores restaurantes. A de 50 nesses ambientes mais classe média baixa. E a de 2 é crente, todo domingo ela está na oferta. Meu irmão, Deus não precisa do seu dinheiro, nem precisa de você. É privilégio, é honra. Significa dizer que você está sendo abençoado. Então, quando você traz seu dízimo aqui, quando você traz sua oferta, ou quando você contribui, ou quando você ajuda no bazar da igreja, não traga migalha, lixo. Que seja fruto da gratidão do seu coração, de quem você é diante de Deus. Não faça como Caim. Não dê qualquer coisa. Se for para dar qualquer coisa, guarde para você. Não precisa, meu irmão. Ah, mas a igreja, Deus levanta outro para envergonhar a mim e você. Deus usa até incrédulo para abençoar. Deus não precisa de mim e de você. É privilégio, é honra. Mas nós somos trabalhosos, irmão. Eu sei o que eu estou dizendo. Tem gente que acha que o bazar da igreja é sinônimo de Urbana. Para quem está na internet, Urbana aqui é a agência que colhe o lixo. Está com a camisa rasgada ou não usa mais, vou levar para o bazar. Está com o sapato furado, vou levar para o bazar. Tem um móvel cheio de cupim em casa, uma geladeira toda quebrada, vou levar para o bazar. Vou levar para a igreja, vou dar um irmão. Você só pode dar uma coisa a alguém se aquilo ali ainda serve para você.
Você só pode trazer uma coisa para o bazar da igreja se aquela roupa que você está trazendo para o bazar da igreja, que é para uma irmã mais simples comprar e usar, se você teria coragem de vir com aquela roupa para a igreja também. Agora, não presta, vou levar, porque é para qualquer um? Não, meu irmão. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Nós temos que se apresentar por inteiro diante de Deus. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, porque Abel deu o melhor, a primícia do rebanho. Deus não quer migalha, nem precisa de migalha, nem minha, nem sua. Minha mãe está aqui, eu já falei isso. Minha mãe, desde criança, me ensinou, até a nota que eu levava para a igreja tinha que ser a melhor. Minha mãe nunca foi para o seminário, nunca leu John Piper, nem John MacArthur. Não, mas ensinava a trazer o melhor. Mas voltando aqui, aí esses dois irmãos apresentam, o outro não foi aceito e fica com inveja e mata o seu irmão. Deus chega, pergunta onde é que está seu irmão. Ele diz, acaso sou eu tutor ou pastor do meu irmão? O que eu tenho a ver se o sangue do seu irmão está clamando a mim? E aí o capítulo 4 vai mostrar a genealogia de Caim. Vai mostrar essa descendência de Caim, que é uma descendência caída, corrompida, manchada pelo pecado. Muito embora seja uma descendência que você vai ler no texto de progresso. Você vai ter aqui a origem dos músicos, dos metalúrgicos, das pessoas que lidam com ferro, com bronze, com construção, com instrumentos musicais. É só você ler o capítulo 4. Eles vão construir cidades. Mas apesar do progresso, apesar do desenvolvimento, apesar de toda essa estrutura que está sendo mostrada, é uma geração caída, corrompida. A prova é que um dos descendentes, Lameque, olha como é que diz o texto aqui, olha como é que é interessante. Capítulo 4, verso 23. E disse Lameque às suas esposas, você já tem aqui Lameque já implantando a poligamia. Essa geração, com progresso, com desenvolvimento, com criação de instrumentos, com a metalurgia de vento em popa, com tudo isso, mas já a semente do pecado brotando ali com a questão da poligamia, porque Deus criou homem e mulher. A poligamia não é a regra, mas olha aqui, e disse Lameque às suas duas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz, ou a expressão do hebraico, um menino, um jovem, porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Capítulo 4 está mostrando essa genealogia, essa geração caída, corrompida. Lembra dos 4 pilares? Criação. Então você vê a criação nos 2 primeiros capítulos, a queda no capítulo 3 e capítulo 4. Aí, quando o texto está chamando a nossa atenção para essa geração caída de Caim, corrompida no pecado, chafurdando no pecado, diz o texto que tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Aqui é o contexto para você entender o capítulo 5.
O capítulo 5 é o contraste do capítulo 4. No capítulo 4, você está vendo essa descendência corrompida de Caim. Essa geração que, apesar de mostrar um progresso econômico, social, intelectual, é corrompida, ela agora vai ser contrastada com a descendência de Sete, que é o filho que Deus deu a Adão e Eva, no lugar de Abel, que era piedoso, que ofereceu o melhor para Deus, que deu o seu melhor e deu a si mesmo para o Senhor. Deus não deixou a geração, a descendência de Adão, somente numa descendência corrupta, corrompida. Deus trouxe uma descendência santa. Por quê? Porque da descendência de Sete vai nascer Enos. E quando Enos nasce, a partir daqui se começa a invocar, ou proclamar, ou dar ênfase ao nome do Senhor, ao culto, à adoração, à volta para Deus. Aí entra o capítulo 5. O capítulo 5 vai fazer esse contraste entre a descendência de Caim e a descendência de Sete. Entre uma descendência caída e corrompida e uma descendência piedosa, santa, uma descendência que glorifica a Deus, que invoca o nome do Senhor, que engrandece o nome do Senhor, e dessa descendência virá o Messias, o Redentor. Lembra? Criação, queda, redenção, consumação. O reino, o pacto, o mediador. Há uma descendência piedosa, não perfeita, piedosa, e nessa linha aqui virá o Redentor. Então, quando você olha para o capítulo 5, você vai ver que o texto vai chamar a nossa atenção para a genealogia de Adão a Noé. E quando chega em Noé, que significa consolo e conforto, Deus, a partir de Noé, dessa descendência santa, que no capítulo 6 vão ser chamados de filhos de Deus, para mostrar que o outro lado não é filho de Deus. A partir de Noé, Deus vai destruir toda aquela descendência corrompida de Adão, de Caim, toda aquela raça vai ser destruída, e quem vai ficar? Noé e a sua família. E a partir daqui vem o mediador. Então você está vendo que esse texto não está aqui simplesmente para você buscar um nome bonitinho para o seu menino? Esse texto está aqui para mostrar para nós que a história, ela não gira por acaso, ela tem alguém que a controla, que a domina, que é o Senhor sobre toda a história. Quais são as lições que a gente pode tirar desse texto aqui, e que eu resumo aqui em pelo menos 3 pontos, para a gente entender o capítulo 5 de Gênesis. Em primeiro lugar, o capítulo 5 de Gênesis nos mostra a soberania absoluta e o plano maravilhoso de Deus. O capítulo 5 de Gênesis mostra para nós que os planos de Deus não podem ser frustrados. Porque a nota dos capítulos anteriores é tenebrosa. Deus cria o homem, Deus coloca no jardim, Deus tem um plano maravilhoso e de repente se estragou tudo. E agora? Fugiu o controle de Deus? Fugiu das mãos de Deus? Deus foi pego de surpresa? Deus está roendo as unhas? Não. Deus, quando criou o homem, já sabia o que ia acontecer, Deus já sabia de tudo, e Deus já tinha um plano, o plano de redenção. Deus já olhava lá na frente para a consumação de todas as coisas. É portanto que já no capítulo 3, você tem a promessa do Redentor. Nascerá um,
da semente da mulher, que pisará a cabeça da serpente. Quando você olha para a Bíblia, meu irmão, você sempre vai ver a geração que é descendência da serpente e a geração da mulher, a geração piedosa. E Deus não pode ser frustrado nos seus planos. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filhas. O que esse texto está mostrando para nós? O que o início do capítulo 5 está mostrando para nós? Está nos fazendo voltar para a criação. Está nos fazendo voltar para o plano original de Deus. Ele não está gastando tinta. Ele está dizendo, houve um estrago. Sim, houve um estrago. Capítulo 4 termina com esse estrago. Com essa descendência da serpente. Essa descendência caída. Mas capítulo 5 nos abre, chamando a nossa atenção para o princípio, para o plano original, para a criação, dizendo assim, Deus criou o homem e a mulher, Deus tem um plano, e o plano de Deus não pode ser frustrado. Deus criou o homem e a mulher, e Deus os abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão, que aqui significa humanidade. Ele criou o homem e a mulher. A expressão no hebraico é macho e fêmea. Por isso que nós não podemos aprovar qualquer outro tipo de relacionamento que não seja esse aqui. A ideologia que nós seguimos é a ideologia de Gênesis. Ideologia de Gênesis. Macho e fêmea. E os abençoou. E nós não somos a favor de qualquer tipo de relacionamento, mesmo que seja só na esfera civil, que não seja de acordo com o que o texto sagrado diz. Macho e fêmea, e Deus abençoou. E Deus abençoou de tal forma, que quando houve um estrago, e houve um assassinato, e houve toda uma desgraça nessa família, Deus fez com que essa mulher concebesse, e desse à luz, a um filho, e botasse o nome desse filho Sete, e a partir desse filho, Deus vai restaurar essa descendência. Deus vai redimir a humanidade. Nasceu-lhe Sete, e depois que Sete nasceu, viveu Adão 800 anos, 800 anos, e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Aqui tem uma polêmica desse texto, porque essa galera aqui vivia muito, não era não? E outra coisa, os velhos era bom. Os velhos comiam batata, coisa da terra, não comia pão como a galera de hoje, né? Me lembrei de um memezinho, a mulher dizendo que os homens de hoje está complicado, porque os homens só vivem comprando pão, comendo massa. Os velhos antigamente comiam mocotó, cuscuz, batata. Aí os velhos com 90 anos faziam menino. Os de hoje, com 40, já está... Mas voltando aqui. Aqui é um texto polêmico. Porque as pessoas olham para esse texto e dizem assim, como assim? Como é que um homem pode viver 900 anos, 800 anos... Será que isso aí não é simbólico? Será que isso não tem um erro na Bíblia? É claro que a Bíblia está descrevendo e a Bíblia não está nem aí de nos explicar. Nós podemos especular, mas eu creio que o texto é inspirado pelo Espírito Santo e eu tenho que me submeter ao texto. Algumas coisas podem estar em volta aqui. Primeiro, lembre-se que nós estamos no início de todas as coisas, então... O ambiente, o clima, tudo era diferente dos nossos dias.
qualidade de vida era outra. Aqui não tinha fast food, não. Aqui não tinha as comidas que nós temos hoje. Aqui não tinha todos os meios que servem para destruir a nossa vida. Então, o habitat desses homens era diferente. A qualidade de vida era outra. A segunda coisa, a gente não pode abrir mão do poder de Deus, da soberania de Deus. Deus pode ter determinado que os homens vivessem muitos anos nesse período. Por quê? E eu creio nisso. Deus queria uma descendência santa, uma geração piedosa. E Deus vai fazer com que Adão viva 900 anos, para que Adão tenha condições de ensinar os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, uma geração inteira a respeito dele. E se Deus quer fazer isso, meu querido, quem é tu, abestalhado, para dizer que Deus não pode fazer? Deus disse: eu vou fazer com que o homem viva 900 anos, que Adão viva 900 anos, para ele ter tempo de mudar a mente dessa geração. Essa é a razão teológica. E aí ele teve tempo de ensinar seu filho Sete, de ensinar a Enos, de ensinar os outros filhos, de ensinar as outras gerações. E essa mensagem foi sendo passada, foi sendo transmitida, foi sendo levada até chegar a Moisés registrar e chegar a nós. Soberania de Deus. Nós cremos nesse Deus que é soberano, meu irmão. Nós cremos nesse Deus que dirige a história e que tem poder para fazer todas as coisas, inclusive para dar muitos anos de vida ao homem. A vida e a morte pertencem a Deus. É Deus quem dá e é Deus quem tira. Então o texto fala dessa soberania absoluta, desse plano perfeito, dessa ação de Deus, desse Deus todo-poderoso que está por trás da história. Não é Adão, não é Sete, Enos, simplesmente é Deus que está por trás dessa história. Quando você lê Gênesis, fica encantado com Deus. Quando você lê a Bíblia, fica encantado com Deus. Ele volta para dizer: Deus fez o homem, Deus fez a mulher, Deus abençoou, Deus fez com que viesse uma geração piedosa, Deus deu muitos anos, Deus abençoou toda esta geração, porque o plano de Deus não pode ser frustrado. Mas a segunda coisa que eu vejo nesse texto é que, se você olha até o verso 20, praticamente, e depois ainda segue mostrando, mas eu dou destaque aqui pelo menos até o verso 20. Você vai ver a segunda coisa que esse texto nos fala. Primeiro, nos fala da soberania de Deus, que os planos de Deus não podem ser frustrados, que Deus é todo-poderoso, que Deus tem o domínio da história, de todas as coisas na sua mão, e quando houve um estrago, Deus já tinha um plano perfeito para resolver o problema. Uma geração piedosa. Mas a segunda coisa é que esse texto nos fala da justiça absoluta de Deus. Irmãos, toda vez que você lê na Bíblia sobre a morte, lembre-se que a morte é aquilo que nos revela de forma mais clara a justiça de Deus. Nós morremos porque Deus é justo. Nós morremos porque Deus não pode tolerar o pecado. Nós morremos porque Deus, que é justo juiz, não poderia passar a mão no pecado do homem. Quando ele criou o homem, ele disse: se você desobedecer, se você comer dessa árvore, você morrerá. E aí a gente sabe, a morte é separação, é isso que significa morte. No dia que Adão comeu daquele fruto, ele morreu espiritualmente. Ele foi separado de Deus espiritualmente.
A morte é separação física. Quando nós morremos fisicamente, a alma, o espírito separa-se do corpo. Mas a morte também é separação eterna, que é quando por toda a eternidade o homem estará separado de Deus, no lago que arde com fogo e enxofre. Adão morreu espiritualmente na hora que pecou. E agora ele vai morrer fisicamente. Mesmo Deus tendo todo esse plano e essa soberania e esse plano redentivo, Deus precisa ser justo. E o salário do pecado é a morte. Então por isso que você vai ver aqui, fulano viveu 900 anos, morreu. Viveu 800 anos, morreu. 700 anos, morreu. E vai essa nota fúnebre, esse obituário da família de Adão, mesmo a parte piedosa. A parte ímpia, nem se fala. Nem se fala, até porque quando chegar no 6, aí é que o negócio vai piorar. Mas mesmo a geração piedosa, ela não pode ser livre da morte, porque Deus é justo. Deus precisa punir o pecado. Deus já pune ali. E morreu, e morreu, e morreu. E alguém já disse que a morte é o maior símbolo da justiça de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas com a morte. Morre o rico, o pobre, o negro, o branco, o religioso, o ateu, o americano, o brasileiro, não interessa. Todos morrem. Todos. Você já pensou? Que equidade, que justiça, que coisa perfeita. Irmãos, os maiores milionários, bilionários, os homens mais ricos desse mundo, eles sabem que vão morrer. E alguns ficam desesperados com isso. O ateu mais convicto, ele sabe que vai morrer. O religioso, a irmã mais piedosa da igreja, o pastor mais piedoso, ele sabe que quando ele nasce, ele já está morrendo. E a prova, a gente vai tendo o corpo, vai dando sinais que nós estamos caminhando para a morte. O pastor Hernandes diz uma frase interessante: cada fio de cabelo branco na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. E ele disse que já tinha um exército na cabeça dele, que a cabeça dele está bem alvinha, né? E quando foi um dia desse que eu cheguei no espelho, que eu olhei assim de lado, estava uma arruma de cabelo branco, isso é um exército miserável, já chegou aqui. A morte nos chamando para um duelo. Você vai morrer, meu querido. Você que está assistindo, você vai morrer. Eu fui dar uma palestra no tribunal aqui do estado, no TJ, e era do Natal. E aí convidaram uma autoridade religiosa católica para dar uma palavra, e ele foi lá e falou sobre amor, sobre o amor, a importância do amor nesse período de Natal. E quando ele terminou, eu falei sobre o amor, mas eu comecei com uma coisa bem simples que Paul Osho fez lá no Mackenzie, quando ele veio dar a palestra. Eu comecei minha palestra dizendo assim: quando eu cheguei aqui nesse local, eu fiquei encantado com esse prédio, com a beleza arquitetônica desse tribunal. Eu entrei aqui e vi as placas, as condecorações, as grandes autoridades que já fizeram história aqui. Eu estou aqui encantado com esse auditório. E daqui a 4 anos, ou 5 ou 10, alguns de vocês estarão se aposentando, servidores, desembargadores, juízes. Vocês estarão se aposentando e quem sabe indo para a casa de campo, desfrutar a vida, cuidar dos netos. Daqui a 20 anos você talvez
está vendo a sua família em uma posição elevada. Mas em 100 anos, todos nós que estamos aqui nesse auditório, estaremos mortos. Em no máximo 100 anos. Eu vi camarada lá quase se agarrando nos bancos. E o pessoal ficou encucado com isso. E eu quero dizer para você também que no máximo em 100 anos, todos nós aqui estaremos mortos, se Jesus não voltar antes. O texto nos chama a atenção para isso, meu irmão. E o que é que eu quero dizer com isso aqui? Qual é a aplicação para a minha vida e para a sua vida? Eu estou caminhando para o final. Meu querido, a vida passa rápido, a vida é curta. A morte chega. E chega de forma inesperada. É interessante, todos nós sabemos que vamos morrer, mas não estamos preparados. Sempre é pego de surpresa. Então não brinque, meu irmão. Não brinque com a sua vida. Não resuma a sua vida às coisas daqui que são passageiras, efêmeras. Pense. A justiça de Deus é manifestada na realidade da morte. Cada vez que nós vamos a um velório, que nós vamos no cemitério, nós devemos aprender: Deus é justo, Deus pune o pecado e Deus vai condenar eternamente. Então eu tenho que me preparar. Eu tenho que pensar: há redenção para isso aqui? Há solução para isso aqui? Por isso que a Bíblia diz que é melhor ir à casa de luto do que à casa de festa. Porque na casa de luto nós vemos o fim de todos os homens. Irmãos, como é bom em um velório. Porque às vezes a gente está se achando tanta coisa, né? Está se achando a pipoca na panela, uma Coca-Cola gelada. Tem gente que... Vai no velório, miserável, que você vai aprender que logo, logo você vai estar ali. Você vai baixar a crista. Você vai aprender que você não vale absolutamente nada. Por mais dinheiro que você tenha, por mais posição que você tenha, você vai morrer. E se deixar uma viúva nova, ela vai casar logo. A morte, justiça de Deus. E eu faço o casamento. Terceira coisa, para a gente concluir. Esse texto nos fala da soberania de Deus. Esse texto nos fala da justiça de Deus revelada na realidade da morte. Eu estava lendo um comentarista que ele dizendo aqui, esse capítulo nos fala sobre o reino da morte, o triunfo da morte. A morte vai chegando. Não interessa, pode ser Metusalém, vai morrer. Mas esse texto nos fala, em terceiro lugar, sobre a graça de Deus. Onde é que você está vendo isso, pastor? Irmãos, nesse reinado da morte, que revela a justiça de Deus, mas esse Deus que é justo e que revela a morte, é o mesmo Deus que nessa geração piedosa, Ele que é soberano, Ele livra alguns da morte. Já pensou que coisa? Olha como é que o texto diz, versículo 23. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Foi o que menos viveu nessa galera aqui, do contexto da galera. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ué, pastor, o senhor não disse que Deus é justo? O salário do pecado é a morte revela a justiça de Deus, que todos têm que morrer, que todos têm que pagar o preço? Sim, mas a mesma Bíblia que diz que Deus é justiça, diz que Deus é amor, que Deus é gracioso, que Deus é misericordioso.
O mesmo Deus que revela a justiça é o mesmo Deus que revela a misericórdia e o amor. A questão aqui não é Enoque, nem Enos, nem Sete. A questão aqui é Deus agindo com misericórdia na vida dele. Enoque aprendeu dos seus antepassados a andar na presença de Deus, a viver uma vida piedosa, a viver em comunhão com Deus, a buscar a Deus. E é claro que isso é fruto da própria ação de Deus, da misericórdia de Deus. Deus fez com que Adão vivesse 900 anos para transmitir aos filhos, netos e bisnetos como deveria ser uma geração piedosa. E na hora que essa geração piedosa começa a agir, Deus resolve mostrar a sua graça infinita e diz: eu vou tomar Enoque para mim. Não vai provar a morte. É claro que tem uma polêmica aqui, eu vou deixar para quarta-feira. Diego vai responder aí para vocês, o irmão César, o presbítero César, Hugo. Fica para quarta-feira a discussão. Porque aqui mostra Enoque, que andou com Deus e já não era, porque Deus tomou para si. E quem foi o outro que não morreu? Elias, que também o Senhor levou para si. A questão é, e esses homens, eles não vão morrer? Há uma discussão escatológica de que esses dois homens são as duas testemunhas que aparecem em Apocalipse e que vão ser mortas. Então fica essa discussão aí para a escatologia. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é que esse texto, para mim pelo menos, mostra esse Deus gracioso, que ao mesmo tempo que é justo e que pune o pecado, é o Deus que manifesta graça na vida do pecador. Nós estamos aqui por causa dessa graça de Deus. Se nós andamos com Deus, se nós vivemos com Deus, é por pura graça e misericórdia do Senhor. E não só a vida de Enoque, mas você vai ver que, lembra do que eu falei? A genealogia ela vai de Adão a Noé, para mostrar essa geração piedosa. E a partir de Noé, você tem toda essa recriação da humanidade, mais uma vez. E o que diz a Bíblia? Noé era um homem justo, um homem bom, um homem que andava com Deus. Andava na presença de Deus. Esse texto mostra a importância de vivermos na presença do Senhor. Você anda com Deus, meu irmão? Você tem a sua vida diante de Deus? Eu não estou perguntando se você é presbiteriano, assembleano ou batista. Eu estou perguntando, você anda com Deus? Você pode dizer assim: eu sou um homem que ando com Deus. Eu sou uma mulher que ando com Deus. Eu tenho uma vida piedosa diante do Senhor. E por último, para a gente orar. Esse texto nos fala, não diretamente, mas em todo o seu contexto e o sentido dele, do Redentor. Essa geração está sendo preservada. Noé vai ser preservado com a sua família. E toda essa descendência, que são chamados mais na frente dos filhos de Deus, porque dessa geração virá o Redentor, o Senhor Jesus Cristo, aquele que vai dar a sua vida, que vai derramar seu sangue, que vai morrer na cruz do Calvário, para nos restaurar a esse plano original do Pai, que vai restaurar todas as coisas, e aí haverá novos céus e nova terra, e nós habitaremos para sempre com o Senhor. É por isso que quando a gente lê a Bíblia, do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 22 de Apocalipse, o tema é o Redentor, é Cristo, é a obra de Cristo. Não se encante com os personagens, meu irmão, por favor. Todos os outros são coadjuvantes nessa história. Os mais importantes que você possa imaginar são coadjuvantes. A história da Bíblia é a história do Redentor, de Cristo Jesus, do Rei dos Reis. Então, quando você lê Gênesis agora, você vai ver a soberania de Deus, a justiça de Deus, a graça de Deus e a linhagem do nosso Redentor. Os filhos de Deus,
a linhagem piedosa, a linhagem santa, na qual o Redentor vai aparecer. Que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra no nosso coração, que a gente saia daqui com essa palavra queimando na nossa vida, e saia daqui também com o desejo de ler mais a Escritura, de meditar mais na Escritura, de estudar a Escritura, de viver uma vida na presença de Deus. Que Deus nos ajude a andar com Ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar